Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de revisão. Então, esse vídeo está direcionado para a primeira prova de Nutrição Clínica e Dietoterapia 2. A gente vai fazer essa revisão muito, mas muito direcionada mesmo. Então, para isso, vamos nessa, vamos começar. Essa revisão, ela tem como linha principal o estudo dirigido. Eu já conversei com vocês, já inclusive fiz uma resposta muito rápida e muito direta em sala, mas agora eu vou fazer uma explicação mais completa para vocês. Então, vamos começar com a parte de doença pulmonar. E aí depois a gente segue para cardíaca e final com anemia. Só para lembrar, a gente não vai aqui repetir a aula, a gente vai direto aos itens que são mais importantes. Então, primeiro conceito geral são os efeitos adversos da doença pulmonar sobre o estado nutricional. Então, de um modo geral, a gente encontra os mesmos achados em todas as doenças pulmonares. É claro que em algumas doenças a gente vai encontrar todas essas manifestações, em outras menos, mas de um modo geral elas são comuns. Por exemplo, aumento do gasto energético em resposta a um trabalho respiratório aumentado. Você gasta mais energia para respirar, sem ter descanso. Então, isso acaba levando a um gasto energético maior, um aumento no risco de infecção crônica e o próprio tratamento com broncodilatadores, com fisioterapia torácica e tal, pode impactar sobre o gasto energético. Como eu falei para vocês que não tem intervalo, isso pode levar também a uma perda de massa muscular bem importante. A combinação de gasto energético aumentado com a ausência de descanso. Lembra que para o músculo hipertrofiar ele precisa de descanso. E no caso da doença pulmonar, o paciente ele pode estar frequentemente, o tempo todo, cronicamente, com dificuldade de respirar. E aí isso não dá tempo para a musculatura acessória da respiração, então intercostal interno, intercostal externo, reto abdominal, escalenos, não dá tempo deles descansarem. Bom, além disso, pode, combinado a isso, combinado ao gasto energético aumentado, ter uma redução na ingestão hídrica. Tá? Redução na ingestão energética, falta de fôlego, muito ligado à dificuldade em alimentação, porque quando o sujeito mastiga, ele tem que parar de respirar quando ele está deglutindo. Então, isso pode levar ao impacto sobre o consumo alimentar. Então, é comum a gente observar uma anorexia resultante dessa doença pulmonar crônica, principalmente na crônica. Né? Pode existir distúrbios gastrointestinais e vômitos, como a gente vai ver, principalmente ligado à fibrose cística. Né? Além disso, existem limitações adicionais, como dificuldade para preparar o próprio alimento por conta da fadiga, que é muito frequente, habilidade de alimentação comprometida em bebês e crianças, metabolismo alterado, e a gente não pode esquecer que pode ser uma doença crônica e a interação do alimento com fármaco pode ser bastante relevante em alguns casos. Bom, vamos falar agora especificamente da asma, então não vou falar sobre todo o mecanismo, vamos direto aqui em porta. Então, existem três principais áreas de pesquisa para o diagnóstico da asma. A gente tem obstrução de fluxo de ar ao menos parcialmente reversível, a obstrução de ar que reincide em resposta a um gatilho, e aqui a nutrição é bastante relevante, como a gente vai ver daqui a pouco, e sintomas consistentes com a asma. Tá? Na hora que a gente vai tratar a asma, aqui tem um papel importante da nutrição. Então, a gente tem que ir direto no gatilho, ou seja, aquilo que pode estar levando a uma resposta aumentada do sistema imunológico, ou seja, uma resposta inadequada, exagerada, que leva a essa broncoconstrição. Né? Isso é principalmente importante em crianças. Né? Ácido graxo do tipo ômega 3 suplementado durante a infância reduz um pouco dos sibilos, mas isso somente até a infância. Né? Vitamina C e zinco também foi relatada, demonstrando melhora dos sintomas e função pulmonar na asma. Né? Em pacientes assintomáticos, né? Que necessitam de manutenção oral com corticosteroides,
sendo suscetíveis a desenvolver problemas ligados à interação fármaco e nutriente, devido ao risco de osteoporose do tratamento prolongado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O paciente está usando corticosteroide por longa data, isso pode levar à osteoporose e, por isso, se torna interessante um controle da ingestão de cálcio e de vitamina D. Tá? Então, isso está ligado ao medicamento e não à doença em si. O principal foco para asma no manejo dietoterápico são os gatilhos, alimentos que podem desenvolver, dar start, dar o início, a hipersensibilidade, dar o início, a broncoconstrição em resposta à atividade aumentada do sistema imunológico. Tá? Lembrando que se eu estou falando de consulta, eu vou identificar os alimentos. Se eu for falar sobre cardápio, eu vou restringir todos os alimentos que são alergênicos, porque eu não sei exatamente qual paciente está na enfermaria e qual é o tipo de alimento que o desperta alergia. Mas também cabe ao nutricionista da clínica, ao fazer a visita, questionar e identificar esses alimentos, para caso tenha algum que seja muito atípico, esteja presente no cardápio, seja cortado pela nutrição clínica. Bom, vamos falar de fibrose cística. Fibrose cística é uma doença que a gente falou mais em sala, então ela está mais presente na nossa avaliação. É uma doença autossômica recessiva, lembra? Genética mendeliana, aquela coisa do azinho, azão, 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 azinho, azinho. Então, no caso do azinho, azinho, o receptor transmembrana CFTR está defeituoso. E com isso, o sujeito ele tem uma secreção de muco anormalmente espessa, viscosa. E a gente tem alguns órgãos acometidos por isso. O principal é o respiratório, mas a gente vê pâncreas, vesícula biliar, fígado, reprodução, glândulas sudoríparas, salivares e intestino. Então, tem muita secreção na região, vai estar afetado. As secreções, de um modo geral, vão estar muito viscosas, vão transitar com dificuldade. E isso tem um impacto no crescimento, tanto em peso, quanto estatura, quanto massa muscular, e também na absorção. O paciente tem má absorção, principalmente por conta do efeito pancreático. Se a gente combinar a dificuldade respiratória com a desabsorção, o risco de não crescer, de crescer menos do que deveria, de se desenvolver menos e ter menos massa muscular é muito relevante, é muito alto. Lembrando que é uma doença genética, então a gente já observa os sinais já desde a primeira infância. Bom, nutrição clínica, o que a gente vai fazer no manejo desse paciente? Então eu vou frequentemente monitorar o estado nutricional para realizar a dieta, a intervenção mais adequada para manter a massa corporal magra, principalmente. E isso eu estou falando de crianças e adolescentes, promover um desenvolvimento adequado. Além disso, eu preciso repor as enzimas pancreáticas, e aí é a TREP, a TREP, que é fornecer a terapia de reposição de enzimas pancreáticas, já que essas enzimas não estão sendo adequadamente liberadas lá no duodeno, e elas são as principais enzimas digestivas. Atender o requerimento energético, a gente já conversou, e fornecer suplementação de vitaminas e minerais devido à má absorção, e aqui cabe uma avaliação individual também. Bom, além disso, a gente tem padrão de antropometria diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa colocar esse paciente numa condição de segurança. O que eu estou querendo dizer com isso? Até 24 meses de idade, o ideal é que esteja acima do percentil 50, lá na curva de crescimento, que a gente viu lá em avaliação nutricional. De 2 a 20 anos, esteja nos percentis entre 50 e 85, lá da curva de IMC para a idade. Adultos, homens e mulheres, de 22 a 27, 23 a 27 de IMC. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso deixar o indivíduo ficar nos limites inferiores da normalidade, porque existe naturalmente um risco de perda de peso e de perda de massa muscular. Bom, a gente tem alguns nutrientes que podem ser recomendados, como, por exemplo, a vitamina D. Sal, questão importante para a gente. Existe uma perda excessiva de sal na transpiração no paciente que tem fibrose cística. Então, esse é um dos poucos casos que a gente vai ver que é necessária a suplementação de sódio a fim de reequilibrar esse paciente. Zinco, se houver suspeita,
ou seja, um declínio de crescimento ou de apetite, atrofia de gônadas, a gente vai julgar a necessidade de aumentar o consumo ou até mesmo de suplementar, né? Também é recomendado que o paciente com fibrose cística receba suplementação de vitamina K em 1.000 miligramas, em 1.000 microgramas por dia, tá? Bom, saímos da fibrose cística, agora vamos para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é uma doença provocada por agravos cronicamente ao pulmão. Então, tabagismo, exposição ocupacional, o fumante passivo, a exposição à fumaça de biocombustíveis, alguns prováveis como tuberculose, asma e infecções maltratadas e recorrentes, né? Então, o DPOC ele pode ser uma combinação de asma, bronquite crônica e enfisema pulmonar, né? E na doença pulmonar obstrutiva crônica, como o nome já diz, o processo é crônico, significa que esse sujeito ele está o tempo todo com dificuldade de respirar. Então, tem de 30% a 60% de necessidade extra de energia esse trabalho respiratório. E ainda tem as infecções recorrentes. Então, a gente tem um gasto energético maior em função dessa questão ligada diretamente ao esforço para respirar, igual eu falei no início do nosso vídeo de revisão. O que a gente precisa fazer com ele? Refeições pequenas, frequentes, com alta densidade, facilitando mastigação e deglutição e levando a uma ingestão calórica alta, né? Calorias, proteínas, vitaminas e minerais em quantidades adequadas para manter um IMC também dentro de uma margem de segurança, não em 18,5, mas sim em 20 e chegando até 24, ou seja, uma faixa de classificação de normalidade mais estreita, mais próxima do centro, né? Até porque a obesidade vai ser um problema também na doença pulmonar obstrutiva crônica, porque isso dificulta a respiração. Então, eu preciso que esses pacientes estejam com um estado nutricional adequado e bem próximo da média do IMC, né? Limitação no consumo de álcool, né? E um período de repouso antes das refeições, ou seja, o ideal é o sujeito descansar antes de fazer essa refeição. Aqui a gente tem um planejamento dietético para caquexia. Então, na caquexia, o paciente já está com uma perda de peso muito importante, né? Então, durante a recuperação, 30 quilocalorias por quilograma de massa corporal, né? Proteína de 1,2 a 1,4, líquido 32,6 ml por dia por quilograma de massa corporal, né? Isso tudo para tentar manter o estado nutricional do paciente, né? Então, proteína pode chegar até 1,5, a gente dentro da própria Krause tem as duas referências, tá? 1,2 a 1,4, também de 1,2 a 1,5. Agora, vamos sair de pulmão, vamos falar de coração, tá? A gente tem essas três principais questões aqui no nosso estudo dirigido sobre dietoterapia cardiovascular. Então, exame bioquímico, manejo nutricional e dieta DASH. Então, já deu para ter uma percepção que a gente está muito focado em o que fazer com o paciente com doença cardiovascular. Nessa imagem a gente vê os diferentes fatores de risco que levam à formação da placa de ateroma, que é uma condição clínica comum à maioria das doenças cardiovasculares, né? A gente tem o acúmulo de placa, produção de menos óxido nítrico, aumento de LDL e formação de células espumosas. Isso tudo vai desencadear a placa de ateroma, mas também vai dar início a diferentes tipos de doença, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, né? Achado clínico, a gente vai ver aumento de LDL, colesterol, triglicerídeo, proteína C reativa e HDL reduzido. Isso é relevante para a gente identificar o quão grave o paciente está, como que está o risco dele em relação às doenças arteriais, às doenças cardiovasculares, para ser mais específico. Em relação à avaliação nutricional, eu preciso avaliar o IMC, identificar se existe uma obesidade ou não. O perímetro da cintura é um marcador relevante. A Krause fala sobre relação cintura-quadril, mas a gente não utiliza mais essa medida, mas caso vocês façam um concurso, pode ser que ainda tenha isso lá nas opções, no gabarito, né? Avaliação dietética para ácido graxo saturado, trans, ou seja, esses que devem ser reduzidos, aumento de ômega 3, fibra, controle de sódio, abstenção de álcool e açúcar e a busca de fitonutrientes, de alimentos
e nutrientes que vão causar alguma ação especial, por exemplo, antioxidante ou anti-inflamatória também. Bom, manejo nutricional, que é o principal para a gente. Padrão dietético DASH. A dieta DASH é para parar a hipertensão. A gente daqui a pouco fala um pouco mais sobre a dieta DASH. Dieta mediterrânea também é uma dieta interessante para o manejo da doença cardiovascular. Redução de peso, se for necessário, obviamente. Então, enquanto lá na pulmonar a gente estava falando para não perder, aqui a gente muito provavelmente vai falar para perder. Aumento no consumo de fibras dietéticas, solúveis e insolúveis. E isso foca bastante no colesterol, para redução da hipercolesterolemia, principalmente de LDL colesterol. Adição de gordura ômega 3 como fonte alimentares e talvez até mesmo como suplementação, a adição de frutas e vegetais e coenzima Q10 para indivíduos recebendo estatinas. A coenzima Q10 também pode ser interessante de um modo geral também. Tá? Doença cardiovascular está muito ligado à hipertensão, obesidade, principalmente a síndrome metabólica, que inclui esse pacote de dislipidemia, obesidade, hipertensão e também diabetes. Bom, então, qual é o resumo da recomendação? Primeiro, em relação a LDL colesterol, consumir um padrão dietético que enfatize fibra. Por que fibra? Porque dessa maneira a gente vai reduzir a reabsorção dos sais biliares e isso leva a uma necessidade maior do fígado em produzir os sais biliares a partir de colesterol, produzir novamente. Tá? Além disso, buscar um padrão dietético que atinja de 5 a 6% da energia, no máximo advinda de gorduras saturadas. Então, o ideal é que tenha pouca gordura saturada, tenha pouca gordura trans, o ideal mesmo é que não tenha nenhuma, né? E que a gente encontre ali proteínas de ótima qualidade também dentro dessa dieta. E aí os alimentos de origem animal, preferencialmente de fontes magras. Tá? Para controlar a pressão arterial, a ingestão de sódio ela é importantíssima. Tá? Além disso, fala-se sobre outras questões como o consumo de alimentos integrais, a retirada de ultraprocessados, o estímulo à atividade física. Mas eu gostaria de dar um destaque aqui para o sódio, não consumindo mais do que 2.400 miligramas. Bom, além disso, a gente tem outras sociedades que vão estimular, além do que eu já falei, o monitoramento do estado nutricional com o IMC, principalmente o IMC dentro da normalidade, assim como a circunferência da cintura, destacando aqui 88 para mulheres e 102 para homens. Tá? Bom, o que é a dieta DASH, que eu já falei antes? Então, é uma dieta que tem alto teor de frutas e vegetais, laticínio com baixo teor de gordura, grão integral, peixe, castanha, né? Sendo baixo teor de proteínas animais e açúcar. Sérgio, então não é para colocar carnes, por exemplo. O ideal é que sejam carnes magras numa quantidade controlada. Né? Existem duas variações da dieta DASH. Né? Uma substitui 10% da energia total do carboidrato por proteína e outra substituindo por gordura insaturada. Ambas melhoraram o risco e as manifestações associadas à doença cardiovascular. Então, prevenção principalmente e controle da hipertensão. A dieta DASH para controlar hipertensão, por isso que existe um foco muito grande sobre o sódio. Tá? Mas acaba que ela funciona bem para toda doença cardiovascular. Colesterol dietético. A recomendação tem sido reduzir o consumo de colesterol, tá? E combinado com o aumento de consumo de fibras para reduzir a colesterolemia. Tá? Antioxidantes vão contribuir bastante para a redução da fração oxidada da LDL colesterol. Então é interessante que a gente tenha um consumo adequado de vitamina E e outros componentes antioxidantes, vitamina C, zinco, selênio e também os alimentos que naturalmente contêm substâncias funcionais antioxidantes. Tá? Além da perda de peso, que é bastante relevante também, como eu já falei anteriormente. Proteína. Tá? Então, a suplementação de proteína diminui a pressão arterial,
né? Então é algo interessante, mas lembrando que não pode vir acompanhada de gordura saturada. Sódio a gente já conversou, mas a gente vê que o ideal seria uma redução de sódio para 1.500 miligramas dia. Mas tem valores aceitáveis de 2.400, 2.300. Depois deem uma lida no material, tá? Cálcio e vitamina D. Tá? A vitamina D e o cálcio têm um papel importante ali, tá? No controle da pressão, na melhora do aspecto geral da saúde, principalmente por conta da vitamina D, mas o cálcio, principalmente o cálcio de origem alimentar, ele favorece bastante o controle de pressão e até mesmo a perda de peso. Tá? Magnésio e potássio são outros nutrientes que a gente precisa ter atenção, não tem uma relevância tão grande quanto os demais, mas é bastante interessante. E se você segue direitinho a dieta DASH, naturalmente o consumo desses nutrientes vai estar adequado. Consumo de bebidas alcoólicas, o ideal é que não exista. Tá? Então, o consumo excessivo de álcool é responsável por 5 a 7% da hipertensão observada na população. Tá? Então, deve ser limitada a 2 doses. Tá? E aqui tem as quantidades, o que representa essas 2 doses para homens. Tá? Ingestão calórica, a gente lembra que eu preciso fazer com que o paciente perca peso e para cada quilograma de massa corporal perdido, espera-se a redução de aproximadamente 1 milímetro de mercúrio na pressão arterial sistólica e diastólica. Então, a perda de peso é importantíssima para o paciente com hipertensão, além da restrição de sódio que a gente já conversou anteriormente. Bom, então aqui a gente tem os padrões da dieta DASH, quais são os alimentos, os grupos alimentares e as porções para cada faixa calórica. Isso aqui é uma recomendação, não é uma lei. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Vamos passar para a insuficiência cardíaca. A gente tem principalmente a doença coronariana como um fator mais relevante, e na insuficiência cardíaca crônica, esse coração ele já não está mais dando conta e existe uma expressiva perda de peso, anorexia, náuseas, constipação, má absorção, caquexia, que eu já falei antes, né? E pode acontecer também uma insuficiência mais grave e levar o paciente a desmaio, a dor de cabeça e até mesmo a uma condição de confusão mental, uma perda de memória e de consciência. O que a gente vai fazer com esse paciente? Dieta DASH, de novo, baixo teor de gordura saturada e baixo teor de gordura trans, sódio restrito a menos de 3 gramas, lembrando que antes a gente estava falando de 2.400, tem esse conflito de referências dentro da própria Krause mesmo, 2.400, 2.300, menor que 3.000, tá? Mas em linhas gerais o ideal é uma ingestão de sódio baixa. Aumento no consumo de grãos integrais, frutas e vegetais, isso a gente vê dentro da dieta DASH mesmo. Limitar os líquidos, perder peso, tá? Principalmente peso na forma de massa gorda, suplementação de magnésio e tiamina, aumento da atividade e evitar o consumo de álcool e tabaco. Tá? A cafeína, a gente conversou em aula sobre esse conflito de cafeína já ter sido considerado um vilão e agora está sendo considerado um mocinho, tá? Principalmente pelo efeito antioxidante, né? Cálcio. O paciente com caquexia apresenta uma densidade óssea mais baixa, então é interessante a gente rever a necessidade de cálcio e ajustar o consumo, né? Pode ocorrer deficiência de arginina, né? E ao reverter o consumo, normalizar o consumo, a vasodilatação vai ser mais eficiente, né? Coenzima Q10 a gente falou anteriormente, na suplementação demonstram resultados positivos, incluindo melhora a tolerância ao exercício, redução dos sintomas, melhora da qualidade de vida de um modo geral, né? Ribose, que é necessário para a formação do ATP, é importante, já que o gasto energético ali está bem elevado, assim como um ajuste calórico para fazer com que esse paciente perca peso, mas também com uma boa distribuição para garantir energia suficiente para esse coração que está mais fraco. Lipídios, a gente tem a prioridade para o ácido graxo do tipo ômega 3, né? Não é qualquer poliinsaturado, mas especificamente
o ômega 3 com as suas variáveis, né? Então, mesma estratégia que a gente viu para insuficiência pulmonar, a gente vai ver para insuficiência cardíaca, refeições pequenas e frequentes para reduzir esse cansaço na alimentação, né? Ácido fólico, B6, B12, magnésio, tiamina, todos eles devem ser avaliados quanto à sua suplementação. A gente tem aqui a dieta mediterrânea como uma opção, a dieta DASH, né? A questão da dieta mediterrânea é uma dieta que contém vinho com moderação, tem carnes e doces, mas com uma frequência muito baixa, tem um teor proteico elevado, mas principalmente de origem de leites, aves, né? E derivados do leite, né? Tem uma grande quantidade de frutas, frutas principalmente nas suas versões integrais, com grãos e sementes, né? Isso leva a um alto teor de fibras na dieta e também, por conta das castanhas, uma boa quantidade de ácidos graxos poliinsaturados também. E um estímulo para que o sujeito seja fisicamente ativo e faça as refeições em interação social. A dieta mediterrânea ela tem uma base muito parecida com o guia alimentar da população brasileira, com exceção da questão do vinho. Tá? Bom, vamos falar sobre anemia. Anemia a gente tem duas questões, manejo nutricional e a diferenciação entre microcítica e megaloblástica. Então, eu percebi que o foco está nessas duas principais anemias. A anemia microcítica, que é comumente provocada por deficiência de ferro, e a megaloblástica por deficiência de B12 ou de ácido fólico. Bom, aqui a gente destaca principalmente essas duas anemias, onde a microcítica a gente tem hemácias pequenas e hipocrômicas, ou seja, com pouca hemoglobina. E na megaloblástica a gente tem hemácias grandes e também bastante heterogêneas, com hemácias inclusive imaturas. Nessa imagem a gente vê como que ocorre a produção, o estímulo para a produção de novas hemácias, e a gente tem o o rim, com a eritropoetina, um hormônio específico para promover essa proliferação e diferenciação. O nível de eritropoetina ele é controlado pela oxigenação tecidual. A oxigenação tecidual, quando baixa, permite uma maior liberação de eritropoetina. Agora, quando a oxigenação está alta, eu vou ter uma diminuição na liberação de eritropoetina, de forma que a longo prazo a quantidade de hemácias estarão sempre controladas. Essas hemácias não duram para sempre, elas duram em torno de 120 dias e elas vão ser metabolizadas. A hemoglobina vai ser excretada na forma de bilirrubina, o ferro vai ser reaproveitado e esse ferro fica comumente acumulado no fígado e ele é transportado pela transferrina. Bom, então, qual é a classificação das anemias que a gente tem? A gente tem anemia macrocítica, que ocorre principalmente pela deficiência de B12 ou ácido fólico. Existem outras causas, como distúrbios hereditários e distúrbios na síntese de DNA induzida por medicamento. O tratamento, obviamente, é a suplementação da vitamina que está deficiente. Então, se está deficiente de B12, vou suplementar B12. Se está deficiente de ácido fólico, vou suplementar ácido fólico. A microcítica, a gente deu mais ênfase para a deficiência de ferro. E a nossa conduta também será a mesma. Eu vou suplementar o ferro que está faltando nessa dieta. Então, existem as anemias normocíticas, então não é um problema na produção de hemácias, mas comumente está ligado à perda de sangue. Bom, o que causa a anemia ferropriva? Primeiro, ingestão insuficiente, ou absorção insuficiente, ou uma utilização inadequada, ou uma demanda que está muito alta, ou uma excreção muito alta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Está tudo ligado à biodisponibilidade de ferro, ou pelo consumo, ou pela absorção, ou pela utilização. Então, esses aspectos eles podem levar à deficiência, e a deficiência vai levar a uma série de achados clínicos divididos em 4 estágios, sendo que a anemia propriamente dita é a do estágio 4. Então, a gente tem de achado clínico
função muscular deficiente, anormalidade de crescimento, distúrbio epitelial, imunocompetência e fadiga, né? Tardios, defeitos no tecido epitelial, gastrite e pode levar até mesmo a insuficiência cardíaca, já que esse coração está sendo sobrecarregado para tentar manter uma oxigenação normal, ou seja, mandando sangue lá para o pulmão oxigenar e depois levá-lo para o corpo, né? Manejo nutricional, aumentar o ferro absorvível na dieta, então principalmente em CPA, incluir vitamina C ou aumentar o consumo de vitamina C para que tenha um aumento na biodisponibilidade. E retirar aquilo que atrapalha. Chá, café, leite, alimentos ricos em fibra, né? Isso tudo vai precisar ser retirado, principalmente aqueles que vão impactar diretamente na absorção do ferro, como cálcio e a própria cafeína, né? Anemia megaloblástica. O que é anemia megaloblástica? É anemia, como eu já disse anteriormente, com hemácias grandes e imaturas, provocadas normalmente pela deficiência de B12 ou o ácido fólico. B12 e o ácido fólico se relacionam porque eu dependo do B12 para pegar o ácido fólico e permitir que ele prossiga em seu metabolismo. Se eu não tiver B12, esse ácido fólico ele permanece acumulado. Então eu fico com um aprisionamento do ácido fólico e isso vai impactar na síntese de DNA e no amadurecimento dessas hemácias. O que pode causar a deficiência de B12? Ingestão, absorção ou utilização inadequadas. Uma necessidade, excreção aumentada ou até mesmo a desnutrição. Lembrando que a desnutrição pode diretamente provocar a anemia por conta da falta de energia e proteínas para a síntese dessas hemácias, né? Na anemia megaloblástica, uma dieta hiperproteica é desejável, né? Até porque eu preciso fazer uma regeneração dessas células sanguíneas, né? Os alimentos de origem animal são importantes porque são fontes de B12, né? Mas a suplementação ela pode funcionar muito bem nesses casos, tá? Existem outras anemias? Existem. Como eu já citei, a provocada por desnutrição energética e proteica, por deficiência de cobre, de B6, por lesão das hemácias, como na hemolítica por falta de vitamina E ou até mesmo a falciforme. Hemolítica. Vou falar um pouquinho mais de só algumas, não de todas, tá? A hemolítica acontece porque os radicais livres eles vão interagir com a membrana e vão provocar a lise, a quebra das hemácias, por isso hemolítica, né? Falciforme é aquela de erro genético em que o formato das hemácias está muito irregular e leva a um prejuízo na oxigenação de tecidos, mas também a processos inflamatórios e a um risco aumentado de acidente vascular, né? Então, dessa forma eu falei sobre os principais itens que podem cair na prova. Eu espero que você tenha gostado, estuda bastante. Lembrando que ler o livro, principalmente a Krause, é importante, tá? Um beijo, um abraço, a gente se vê na semana que vem. Tchau.